Fotografia pelo avesso é um vídeo que fala das mesmas coisas que todos os outros vídeos de fotografia falam, só que de um ponto de vista que explica por que as coisas são como são. Para explicar um pouquinho o funcionamento das lentes para vocês, eu primeiro vou apresentar a câmara escura. Sabe o que é isso? Uma câmara escura. Olhe dentro do vidro. Aqui. Assim. Consegue ver? Desculpe, eu vou limpar. Não se preocupe com o manto. O que você viu? Eu vi o quadro. Mas... como entrou aí dentro? Vê isto? Chama-se lente. Luz refletida daquele canto passa através dela para dentro da caixa. E podemos vê-la aqui. É real? É uma imagem. Um retrato feito de luz. Assim como o pintor holandês Vermeer, no século XVII, muitos outros pintores usavam a câmara escura para auxiliar na confecção dos seus desenhos e dos seus trabalhos. Na verdade, a câmara escura é conhecida desde 500 a.C., pelo menos. Ela nem precisa de lente para funcionar. Nós vamos ver agora o funcionamento da câmara escura através desse esquemático. A nossa câmara escura é uma caixa fechada, onde a luz não entra, exceto por um furinho que eu vou fazer agora. Nós vamos posicionar a câmera para que o furo fique na direção do objeto que nós queremos retratar. Nós vamos usar a luz do sol para formar a nossa imagem. A luz que a árvore recebe do sol é refletida por ela em todas as direções. Ao invés de analisar a nossa árvore como um todo, eu vou escolher um ponto específico para analisar o comportamento da luz naquele ponto. Essa análise vai valer para todos os infinitos pontos que constituem a nossa árvore. Nós já sabemos que esse ponto reflete a luz do sol em todas as direções. Uma dessas direções vai justamente passar pelo furo que nós fizemos, até alcançar a parede do fundo da nossa câmara. É importante dizer que o furo da câmara é tão estreito que a luz só tem um caminho possível saindo da árvore até alcançar a parede do fundo da câmara. Analogamente, se eu pegar qualquer outro ponto da árvore, o mesmo fenômeno vai acontecer. Dessa maneira, o ponto de luz que partiu da árvore é idêntico ao ponto de luz que alcançou a parede do fundo da câmara, proporcionando uma imagem nítida em todos os seus detalhes. Nítida, porém tênue, quase invisível, porque o furo da câmara é tão estreito que muito pouca luz entra. Uma maneira de contornar isso é aumentando o diâmetro do furo. Isso vai permitir que mais luz entre na câmara.
Com o diâmetro do furo aumentado, vamos então repetir a análise do comportamento da luz sobre um ponto específico da árvore. Mais uma vez, a luz encontrou um caminho passando pelo furo até chegar na parede do fundo da câmara. A diferença é que agora a luz tem vários caminhos alternativos para alcançar a parede do fundo da câmara. Analogamente, isso vai acontecer com todos os outros pontos que compõem a nossa árvore. A luz que partiu de um único ponto da árvore se difunde através da câmara como um cone até alcançar a parede do fundo da câmara, formando um disco difuso. O que eram pontos nítidos na árvore acabaram se transformando em discos difusos dentro da câmara, formando uma imagem totalmente sem nitidez. Aparentemente, chegamos num beco sem saída. Ou trabalhamos com um orifício bastante estreito, com imagem nítida, porém quase invisível, ou trabalhamos com um furo de diâmetro maior, com boa iluminação, mas com imagens sem nitidez. Como você já deve estar suspeitando, é aqui que entra mais um salto tecnológico. Mais uma vez, vamos escolher um ponto da árvore para analisar. Sem considerar os cristais de rocha que eram fornecidos pela natureza e foram usados como lentes há muitos séculos atrás, a física óptica e o estudo das lentes só se aprofundou no século XVII. O homem passou a produzir os mais diversos tipos de lentes para as mais diversas aplicações. Uma dessas lentes tinha as propriedades perfeitas para serem usadas nas câmaras escuras. Com as lentes de correção, era possível trabalhar com grandes aberturas e imagens nítidas. Nosso ponto na árvore se difunde como um cone até a lente, e a lente converte esse cone novamente em um ponto nítido na parede do fundo da câmara. Analogamente, o mesmo fenômeno vai acontecer com todos os outros pontos da árvore. Aqui é bom destacar que a distância entre a lente e o objeto, e também a distância entre a lente e a parede do fundo da câmara, estão intimamente interligados. É essa interligação que vai garantir o bom funcionamento dessa lente. Essa câmara escura que estamos usando, ela tem dimensões perfeitas para essa lente com essa distância de objeto, porque a parede do fundo coincide perfeitamente com a distância focal. A distância focal é a que me diz em que lugar do espaço essa lente vai projetar uma imagem nítida. É onde eu devo colocar o meu filme fotográfico, por exemplo, ou um papel fotográfico, para receber essa imagem nítida. Se eu colocar o papel um pouco mais atrás ou um pouco mais à frente da distância focal, a imagem não vai ficar perfeitamente nítida. Da mesma forma, se eu mudar a distância do objeto, eu vou destruir essa interdependência entre as distâncias e a imagem não vai mais se formar nitidamente onde era a distância focal anterior. É por isso que, quando se constrói uma câmara escura, se faz com um compartimento deslizante, para você poder regular a distância entre a lente e a parede do fundo, dependendo da distância do objeto que você tiver. Nunca é demais repetir que quanto maior o diâmetro da abertura, maior será a quantidade de caminhos alternativos que a luz pode assumir. Quanto maior a quantidade de caminhos alternativos, maior será o malabarismo que a lente vai ter que fazer. Ou seja, quanto maior o diâmetro da lente,
mais precisa terá de ser a construção dessa lente. São tantos os caminhos alternativos e é tamanha a precisão da lente que qualquer mínima alteração na distância do objeto vai interferir na nitidez da imagem, no foco da imagem. A essa altura, você já consegue perceber a relação que existe entre o diâmetro da abertura e a profundidade de campo. Ou seja, quanto maior a abertura, menor será a profundidade de campo, porque qualquer mínima alteração na distância do objeto vai interferir na nitidez do objeto. Esse gráfico mostra exatamente isso. Esse homem da direita pode dar até uns 4 passos para frente ou para trás, sem medo de interferir perceptivelmente na nitidez, porque está sendo usado uma abertura muito pequena. Já esse homem da esquerda não pode dar nenhum passo, nem para frente nem para trás, sob pena de perder o foco, porque está sendo usado um diâmetro de abertura muito grande. É bom frisar que a profundidade de campo tem mais a ver com o diâmetro da abertura do que propriamente com aquela indicação F de diafragma, porque nós podemos ter duas objetivas diferentes com o mesmo F, mas proporcionando diferentes profundidades de campo. Nós vamos ver isso em detalhes mais tarde, porque agora eu quero terminar de falar sobre aquelas questões de nitidez e distância focal. Tudo o que foi dito até agora se refere a uma lente fixa montada numa câmara escura. Melhoramentos como o anel de foco, diafragma, o zoom foram desenvolvidos logo em seguida. Um conjunto de lentes móveis permite compensar mudanças na distância do objeto, mantendo o foco, sem mudar a distância focal. Essas lentes móveis conduzem a luz, assim como cones no asfalto conduzem o trânsito, para que a luz chegue na lente principal de maneira correta. Agora nós podemos nos afastar do objeto ou nos aproximar e ajustar o foco através do anel de ajuste. Da mesma forma, outro conjunto de lentes móveis consegue compensar variações na distância focal, de sorte que a imagem sempre se forme nítida na parede fixa do fundo da câmara. Com o anel de zoom, você consegue modificar a distância focal do conjunto, garantindo que a imagem se forme nítida na parede fixa do fundo da câmera, exatamente onde fica o filme fotográfico, ou papel fotográfico, ou sensor digital da câmera. Agora fica claro que o que muita gente chama de lente, na verdade é um conjunto de lentes que formam uma objetiva. Agora só nos resta falar sobre o diafragma. É um dispositivo que nós já comentamos quando falamos sobre profundidade de campo, mas que também é um regulador da quantidade de luz que entra no conjunto. A abertura do diafragma pode ser controlada manualmente através de um anel de ajuste, que normalmente é montado na objetiva. Várias objetivas modernas dispensam esse anel, optando por fazer os ajustes eletronicamente através de botões na câmera fotográfica. Em termos fotográficos, a abertura do diafragma não é medida em milímetros, mas sim em números F, que representam melhor a quantidade efetiva de luz que entra na câmara. O número F de um diafragma é estabelecido através da relação entre o diâmetro desse diafragma e a distância focal da lente. A luminosidade de uma objetiva é diretamente proporcional ao diâmetro da abertura do diafragma. Ou seja, quanto maior o diâmetro, mais luminosa é a objetiva. E é inversamente proporcional à distância focal. Ou seja, quanto maior a distância focal, menos luminosa é a objetiva.
Nós já vimos como a abertura do diafragma pode deixar entrar mais ou menos luz dentro da câmara, mas como a distância focal pode interferir na quantidade de luz que entra na câmara? Se nós imaginarmos a objetiva como uma pescadora de luz, o campo de visão dela é a rede de pesca. Esse gráfico na tela, com várias distâncias focais, a área verde representa o campo de visão de uma objetiva de 1000 milímetros de distância focal. Repare como o campo de visão é estreito, o que seria equivalente a uma rede de pesca pequena, capturando pouca luz ambiente. Por outro lado, a área azul, que representa o campo de visão de uma objetiva com distância focal de 28 milímetros, teria uma rede de pesca bem maior, capturando muito mais luz ambiente. O número F tem que entregar uma quantidade consistente de luz. Claro que a qualidade dos materiais e a qualidade da construção da objetiva vão interferir na luminosidade dela. Mas nossa matemática vai se limitar a considerar apenas a abertura do diafragma e a distância focal. Eu não pretendo aqui ensinar matemática, até porque trata-se de uma matemática elementar. A ideia aqui é apresentar a fotografia do avesso, ou seja, uma perspectiva diferente sobre assuntos que nós já conhecemos. Por isso, eu preparei um gráfico que ressalta a diferença entre diâmetro de abertura e número F de diafragma. Nessa tela, eu representei 3 objetivas, uma com distância focal de 50 mm, outra com 100 mm e uma terceira com 200 mm. As distâncias estão em escala. Se eu tenho um diafragma com diâmetro de abertura de 50 mm, montado numa objetiva com distância focal de 50 mm, eu vou ter um diafragma F1. Em outras palavras, esse diâmetro de abertura de 50 mm cabe exatamente uma vez dentro dessa distância focal de 50 mm. Se eu tiver esse mesmo diâmetro de abertura de 50 mm montado numa objetiva de 100 mm de distância focal, eu vou ter um diafragma F2. Em outras palavras, esse diâmetro de abertura de 50 mm cabe exatamente 2 vezes dentro dessa distância focal de 100 mm. Analogamente, esse mesmo diâmetro de abertura de 50 mm montado numa objetiva com distância focal de 200 mm vai me dar um diafragma F4. Essa mesma matemática simples vai se aplicar da mesma forma para diâmetros de abertura de 100 mm e diâmetros de abertura de 200 mm. Com o gráfico completo, eu faço a seguinte pergunta: qual dessas aberturas vai te dar a profundidade de campo mais estreita? Temos várias opções. Temos as aberturas vermelhas, as verdes, a azul, temos F1, temos F2, temos F4. Se você quiser um tempo para pensar, dê um pause no seu vídeo, porque aqui o trem vai continuar andando. Como nós já vimos nesse vídeo, quanto maior o diâmetro da abertura, mais caminhos alternativos a luz ganha, maior terá de ser a precisão e o malabarismo que a lente vai ter que fazer para controlar essa luz. Então nós sabemos que quanto maior o diâmetro da abertura, mais estreita será a profundidade de campo. Fica fácil afirmar agora que a abertura que vai proporcionar a menor profundidade de campo é a abertura azul. Mesmo tendo 3 aberturas F1 nesse gráfico, a F1 vermelha
vai proporcionar uma profundidade de campo mais ampla. A F1 verde vai proporcionar uma profundidade de campo um pouco menor e a F1 azul vai proporcionar uma profundidade de campo bem menor. Se você quiser fazer um retrato com aquele fundo bem desfocado, você vai preferir um diafragma com F próximo de 1 e uma distância focal de teleobjetiva. Finalmente, o último avesso que nós vamos ver nesse vídeo sobre lentes é por que o dobro de 1 não é 2. Vamos supor uma abertura cujo raio é 1. Não importa se é centímetro ou polegada, o importante é que esse raio tem valor 1. Essa abertura de diafragma me dá uma determinada quantidade de luz. Se eu quero obter o dobro de luz que eu tenho agora, qual deverá ser o novo raio da minha abertura? É natural pensar que, se nós tivermos um raio 2 vezes maior, teremos o dobro de luminosidade. Na verdade, para se obter o dobro de luminosidade, eu preciso de uma área de captação e não um raio 2 vezes maior. Para se obter a área de um círculo, basta multiplicar a constante π pelo raio ao quadrado. Se o nosso raio for de 1 centímetro, por exemplo, a área do círculo será de 3,14 centímetros quadrados, que eu vou arredondar para 3,1. Se eu fizer essa mesma conta para um raio de 2 centímetros, eu vou ver que a área de captação será 4 vezes maior. Desconsiderando os arredondamentos, o raio que vai me dar o dobro de luminosidade é 1,4. Está provado, portanto, que, na fotografia pelo menos, o dobro de 1 é 1,4. Baseado na área do círculo é que foi estabelecida a escala de números f. A última pegadinha é que o número f é o denominador do resultado de uma fração. Matematicamente falando, o número f é o inverso do resultado da fração. A consequência prática disso é que na escala f, quanto maior o número, menor é a luminosidade. F1.4, por exemplo, entrega a metade de luz de F1. F2 entrega a metade de luz que F1.4, e assim por diante. Com a chegada das câmeras digitais, a escala F ganhou terços, que são valores intermediários entre os pontos da escala original. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da série Fotografia pelo Avesso.